Na série Retrospectiva 2017, vamos ver agora as notícias que marcaram o mês de junho. O mês de junho começa com a Defesa Civil colocando em prática uma operação para vistoriar os motéis do DF. A operação foi batizada como Afrodite, nome da deusa do amor na mitologia grega. Na esteira das delações da Lava Jato, o ex-diretor da Andrade Gutierrez, Rodrigo Lopes, disse em depoimento à PGR que desde 2006, obras do Distrito Federal eram usadas como permuta em troca de propinas pelos ex-governadores do DF José Roberto Arruda, Agnello Queiroz e pelo ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Segundo ele, havia um cartel que incluía 12 empreiteiras para partilhar essas grandes obras. Brasília ganhou um novo local de lazer, o Deck Sul. A obra, que durou mais de 1 ano e meio para ser concluída, foi aprovada pelos visitantes. A galera do skate ganhou uma pista novinha e a criançada comemorou o novo espaço. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada por conta da baixa adesão. Com o estoque sobrando, o Ministério da Saúde liberou a vacina para todo mundo. No DF, quase 100 mil doses foram colocadas à disposição da população, que pôde se vacinar até o final de junho. No mês de junho, também a luta contra a violência contrapôs os números oficiais com a sensação de insegurança vivida pelas pessoas. A estatística dizia que a violência tinha diminuído, mas nas ruas o clima era de apreensão. Uma infestação de carrapatos assustou os visitantes do zoológico. Por um tempo, o tradicional piquenique do fim de semana só pôde ser feito na área pavimentada por orientação da direção do zoo. A justificativa foi de que, naquele período do ano, os carrapatos costumam se esconder nos gramados. A polícia resolveu o sequestro de um bebê que foi levado do Hospital Regional da Asa Norte. O recém-nascido, de apenas 13 dias, havia sido sequestrado no momento em que a mãe participava de uma atividade com outras pacientes da maternidade. A sequestradora saiu do hospital sem ser vista por nenhum dos 17 vigilantes. Nenhuma imagem da sequestradora também foi feita porque as câmeras de segurança estavam desativadas. Também em junho, o governo do Distrito Federal anunciou a regulamentação dos serviços de transporte de passageiros por meio de aplicativos. No mês de junho, a Escola da Natureza, que funciona no Parque da Cidade, completou 21 anos. Pertencente à rede pública de ensino do DF, a escola trabalha exclusivamente com educação ambiental. Foi no mês de junho que começou o período crítico da seca em Brasília. A escassez de chuva provocou a queda da umidade relativa do ar, e isto, somado às altas temperaturas, deixou o ambiente propício para o aumento das queimadas. Em contraste com a crise hídrica, o rompimento de uma adutora foi o símbolo do desperdício e da falta de controle. Essas imagens foram feitas por um telespectador. O acidente foi provocado por uma máquina que trabalhava na obra do trevo de triagem, na entrada do Lago Norte. A alegria das festas juninas tomou conta de todas as cidades do DF. O campeonato das quadrilhas foi a maior atração e movimentou as torcidas no Paranoá, Ceilândia, Samambaia, Guará, Planaltina, Sobradinho e Taguatinga. O grupo que representou Brasília num campeonato nacional das quadrilhas juninas foi o vencedor. O fim de um ciclo no esporte local. Depois de ótimas fases e a conquista de vários títulos, os times de vôlei e basquete do DF enfrentaram a maior dificuldade da sua história. A saída dos principais patrocinadores provocou o desmonte dos times, que perderam suas principais estrelas. O basquete de Brasília não vai participar da principal disputa nacional, a NBB. E pela primeira vez aconteceu uma edição da Campus Party aqui em Brasília. 2.800 barracas se espalharam pelos corredores do Centro de Convenções. Pessoas que vieram de todo o Brasil acompanhar a programação, que aconteceu até durante a madrugada. O dia 20 de junho foi decisivo para uma das principais apostas do GDF na área da saúde. Os deputados distritais votaram a proposta que transformou o hospital de base em um instituto. O projeto despertou grande polêmica. Entidades sindicais se posicionaram contra. O governo acredita que este é o melhor caminho para dar uma solução definitiva à crise da saúde no DF. A sessão da Câmara Legislativa em que o projeto foi aprovado durou mais de 7 horas.
Foram 13 votos favoráveis à proposta. A Polícia Civil e o Ministério Público desencadearam uma operação para apurar irregularidades em contratos da Cruz Vermelha, responsável pela gestão de UPAs aqui no DF. Uma oportunidade de ver de perto um prédio que é uma verdadeira obra de arte. Foi isso o que a Embaixada Italiana proporcionou aos brasilienses e turistas de todos os cantos que se dispuseram a desfrutar dessa aventura arquitetônica e cultural. Um recorde na política. Deputados distritais não levaram mais do que 48 horas para derrubar um decreto assinado pelo governador Hollenberg, que estabelecia punições para atos de discriminação por gênero. Por trás dessa velocidade de articulação estava o interesse específico de deputados com perfil conservador que integram a bancada evangélica. Uma greve geral chamada pelas centrais sindicais e movimentos sociais contra as reformas trabalhista e previdenciária marcou o fim do mês de junho. Já em julho, os brasilienses sofreram com frio. A temperatura ficou muito mais baixa do que de costume. Vamos conferir em mais uma reportagem da Retrospectiva 2017. O mês de julho começa registrando a mais baixa temperatura do ano e com um alerta dos meteorologistas de que o frio ainda iria se prolongar por algum tempo. Uma mudança importante na vida dos grandes produtores de resíduos sólidos foi anunciada pelo governo. Estabelecimentos que produzem mais de 120 litros de lixo não reciclável por dia terão que cuidar destes resíduos até a destinação final. Para isso, eles vão precisar contratar prestadores de serviço para fazer a coleta. E a nova lei entraria em vigor 30 dias depois de anunciada. Uma onda de assaltos à mão armada tira o sono e a paz de moradores da região QNL de Taguatinga Norte. Quem espera ônibus na parada é uma presa fácil para os criminosos. Rodoviários decidem reduzir em 30% o número de ônibus em circulação, para pressionar patrões por mais salários e melhores condições de trabalho. Uma vez mais, quem sofre as consequências é a população. O mês de julho marca o início da florada dos ipês. Eles já fazem parte do cenário de Brasília. Com suas diversas tonalidades, alegram a paisagem da cidade. E o projeto de consciência socioambiental, Ipês do Cerrado, quer incentivar o aumento do número de árvores desse tipo, não só no plano piloto, mas em todo o DF. Os ipês não estão espalhados por acaso. Eles foram plantados há décadas pela cidade. E essa beleza inspirou outras pessoas a cultivarem a planta, como é o caso de Rodolfo, que mantém há 10 anos um viveiro de mudas de ipês no quintal da casa dele. Voluntários do projeto Casinha Amiga começaram a montar casinhas para servir de abrigo para cachorros e gatos de rua nas noites frias. Dezenas de casinhas foram distribuídas pelas ruas de Santa Maria. O mês de julho também marcou o protesto de moradores do Jardim Mangueiral, que reclamam que faltam escolas, postos de saúde e outros serviços no conjunto habitacional, inaugurado há 6 anos. O mutirão mobiliza pequenos produtores rurais da colônia agrícola Núcleo Bandeirante para ensinar a construir fossas ecológicas. Uma iniciativa barata e eficaz, que evita a contaminação do solo e preserva a qualidade da água do lençol freático. Parte da trajetória dos candangos e pioneiros que levantaram Brasília é contada através do acervo do Museu Vivo da Memória Candanga, que completou 60 anos no mês de julho. O próprio museu, que fica no Núcleo Bandeirante, é cheio de história, já que ali funcionou o primeiro hospital da cidade e as construções originais são mantidas até hoje. No mês em que muitos brasilienses deixam a cidade de férias, Brasília recebe um público bem específico. Motociclistas do mundo inteiro vêm à capital para o Brasília Capital Motor Week, o maior encontro de motociclistas da América Latina. O evento é o maior do gênero na América Latina e o terceiro maior do mundo. Uma ligação indevida na tubulação e um registro que ficou aberto por meses fez com que o estádio Mané Garrincha gastasse 98 milhões de litros de água de fevereiro a junho.
O governo anunciou que iria investigar as irregularidades, que custaram cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos. Em julho também foi descoberto um surto de doenças de pele contagiosas no complexo penitenciário da Papuda. Mais de 2.000 presos foram infectados. Os familiares afirmam que o problema já acontecia desde março. E a superlotação só colaborou para o aumento dos casos. No fim do mês de julho, acabaram as férias escolares e a Polícia Militar começou a operação Volta às Aulas do segundo semestre. E vamos ao vivo com as câmeras do DR ver como é que está o trânsito na cidade. Aí na tela, imagens da EPNB na altura do viaduto. Trânsito super tranquilo nesse feriado de Natal. E a seguir, shows animam o Natal monumental na Torre de TV. É daqui a pouco.